estar nos estúdios da Smart 3 e estar iniciando esse nosso webinar, essa nossa conversa de hoje. É uma alegria para nós do CAIS, da RNP, estar contigo aqui. Poxa, eu fico muito feliz de estar aqui com você e a gente poder falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o contos de horror da segurança da informação. Edilson, qual a importância da gente falar desse tema? E por que contos de horror? Bom, segurança da informação é um tema ainda místico, né? Ainda parece muito técnico para algumas pessoas. É importante, então, iniciativas como essa para que a gente possa trazer um pouco do dia a dia, um pouco da importância do tema e desmistificar alguns aspectos. E esse nosso webinar é muito importante porque ele acontece dentro do mês da segurança. O mês de outubro é historicamente comemorado como o mês da segurança em vários países ao redor do mundo, e isso porque várias instituições concentram, né, elas não deixam para falar de segurança somente em outubro, sim, mas elas concentram as ações de conscientização em segurança neste mês para mobilizar toda a comunidade para este fim. Para este evento, a RNP, além da parceria com a Smart 3, aqui na pessoa representado aqui pelo Walter Capanema, também temos o apoio, estamos realizando junto com o pessoal, com a equipe da SEDIA, que é a rede acadêmica do Equador. O Equador está conosco em link direto, sendo traduzido em espanhol, e está nos acompanhando. E o Ernesto, que é o atual coordenador geral da equipe de resposta a incidentes de segurança, está conosco lá. Ernesto, você nos ouve? Você está conosco? Hola, buenos días. Sí, acá estamos, les escuchamos bien. Bueno, para nosotros acá en CEDIA es un placer el poder contar con esta colaboración de la Red Nacional de Investigación de Brasil, de la RNP, que definitivamente nos es de gran ayuda para la región, para que podamos seguir impulsando algo que consideramos crucial, definitivamente de importancia, que es la concienciación en temas de ciberseguridad. Sabemos que podemos contar con ustedes, como siempre, e igualmente todo nuestro apoyo desde acá, desde Ecuador. Un saludo para los participantes y para los presentadores. Muchas gracias. Aqui nos mantenemos. Muito bom. Obrigado, Ernesto, e a todas as pessoas do Equador que estão nos ouvindo. Além disso, nós temos o apoio para a realização desta série de webinars que faremos no mês de outubro. Nós temos o apoio também do CETIR-Gov, a equipe de resposta a incidentes da Presidência da República, fica lá sob a gestão do DSIC, da área de segurança institucional e das comunicações da Presidência da República. Somos apoiados pela equipe do General Freitas, a quem eu cumprimento aqui e agradeço o apoio, a equipe do Major Democlides Carvalho, que nos apoia em iniciativas como essa, e excepcionalmente, note que há um grande grupo de pessoas unidas para falar, né, para conscientizar as pessoas sobre esse tema tão importante. Temos também o apoio da Rede Clara, que é uma organização, Walter, que conecta, que reúne todas as redes acadêmicas da América Latina. Então, nós hoje vamos conversar para o mundo, né? Nós estamos transmitindo via YouTube e via conferência web, a plataforma de videoconferência da RNP, e estamos conversando com o nosso público no Brasil e no mundo, trazendo um pouco, né, vamos trazer alguns contos de horror, mas vamos trazer as possibilidades de final feliz e com bom humor, pelo menos pra gente, né? Nós estamos nos divertindo aqui, né? Que bom. Então podemos começar com o nosso primeiro conto? Primeiro conto, vamos lá. Vamos então começar com o nosso primeiro conto. O conto envolve Jorginho. Jorginho é um jovem, ele tem 25 anos, e ele usa suas redes sociais, ele é muito ativo no uso da internet, aplicativos, compras, ele usa streaming, ele gosta de vídeo, ele gosta de tudo que você possa imaginar. Então, para isso, ele tem 10 mil logins e 20 mil senhas. E como ele tem 10 mil logins e 20 mil senhas, para, digamos assim, unificar, para facilitar, ele resolveu usar o mesmo login e a mesma senha para tudo. Então, a sua senha Jorginho 95, o ano que ele nasceu, vale para tudo.
O que você acha dessa história? Bom, o que o Jorginho fez, Ah. se pudéssemos fazer uma analogia, é utilizar a mesma chave física, Uhum. né, a chave da porta. Boa Ele analogia. utiliza a mesma chave para a entrada do seu prédio, do seu condomínio, para a porta do seu apartamento, para a porta do seu quarto, para o cofre que ele tem em casa, também para o seu escritório, né, para o prédio onde ele trabalha. Ele colocou todas as senhas, todos os acessos que torna, todos os controles que torna aquele acesso privado, ele colocou tudo numa única fonte. Exato. E qual o grande risco, Walter? Ao colocar todos os ovos num só cesto, né, ao ter todas as senhas iguais, o vazamento de uma dessas senhas, seja por problemas técnicos, e a gente vê muito vazamento de senhas, de dados de grandes plataformas hoje, de grandes sistemas. E é impossível, né, Edilson, uma empresa garantir 100% de segurança na tecnologia. Exatamente. Então sempre, por melhor que seja a empresa, sempre vai ter um risco, né? Exatamente. Mas voltando, você está falando da senha. Além do risco da empresa vazar essa senha para ele próprio pode ser vítima de algum ataque, de alguma abordagem, onde ele acabe perdendo o controle dessa senha, que um atacante tem acesso. E aí ele vai ter a chave da casa dele, do carro, do apartamento, do quarto, do cofre, da empresa. É uma analogia que nós estamos fazendo aqui, mas que mostra um pouco, né, a ideia é entender um pouco como é arriscado você ter a mesma senha. No caso, Jorginho 25. Ainda por cima, Jorginho, a sua senha está muito fraca, ela está muito óbvia. E ter todas essas senhas como a mesma palavra para a mesma senha, ele tem esse tipo de risco, ele sofre esse tipo de risco. Então, digamos o seguinte, Jorginho, ele ouviu isso e, a partir do momento, ele passou a ter várias senhas. Ele passou a ter várias senhas, uma senha para cada serviço. Direitinho. Mas ele começou a anotar num papel, que dobra assim, bem dobradinho, e coloca na carteira, aqui assim, na carteira. E aí, você acha que conseguimos resolver o problema? Não. O que o Jorginho acabou de fazer aí foi colocar o risco dele um passo à frente. Né? Ele agora não tem uma mesma senha, mas ele tem todas as senhas no mesmo lugar. Então, o risco ao qual ele está exposto continua sendo o mesmo. Né? Ao colocar num papel, né, ao ter impresso a sua senha ali, imprimiu ou escreveu a sua senha num papel físico, você já corre um grande risco de ter aquilo ali sendo visto por alguém que não deve. Você perde a carteira, ou então você é assaltado. Você é assaltado, sim. De repente o assaltante ele só queria teu dinheiro e teu cartão. Mas ele recebeu de graça ali, né, nome, Facebook e senha, o banco e senha. Ele nem queria, mas agora... Vai usar o Netflix, vai fazer compra no iFood. Então, vai fazer compra no Mercado Livre, no iFood, vai fazer uma festa. Continuando a questão, a gente está falando agora dos riscos. Quais seriam os outros riscos que a gente poderia ter, que a vítima poderia ter, de um vazamento de dados? Muito bom você ter falado nisso, Walter. Muitos de nós, ao conversarmos sobre riscos cibernéticos, sobre ataques cibernéticos, somos levados a pensar no impacto financeiro, né? No caso de sermos vítimas. Mas o problema, às vezes, ele é muito maior que o financeiro, ou ele não é somente o financeiro. Além do prejuízo de ter uma compra efetuada em seu nome, de ter uma autorização, um débito, enfim, feito em seu nome, o que vai te dar algum trabalho para recuperar, às vezes não consegue, você pode ter grandes problemas com relação à sua reputação. Que pode ser muito pior. Muito pior, dependendo do caso, dependendo do que você fala, né, do que você tem, principalmente em redes sociais. Imagina que o Jorginho tem, então, a plataforma de paquera dele ali agora vazou, está exposta. As conversas que ele tem nas diversas plataformas de rede social, tudo exposto. Nós acompanhamos casos, sai na mídia, eventualmente, casos onde
a pessoa, né, a vítima, além de ter um prejuízo financeiro e de ter a sua privacidade exposta, acaba sofrendo impactos como, por exemplo, perder o emprego. Sim. Dependendo do caso, né, dependendo do que foi exposto, algumas empresas não querem ter o seu nome associado àquele escândalo. Então, demite a pessoa, demite o empregado porque ele se envolveu, ele tinha opiniões fortes, controversas, enfim. Divulgou um conteúdo, uma conversa no WhatsApp dele, em que ele foi, digamos assim, um pouco mais, ou fez um humor negro, isso ganhou o mundo. Humor negro, comentários impróprios, Sim. errados, ilegais, Sim. né, que na privacidade daquela comunicação Sim. ele se sentiu no direito de fazer, só que agora aquilo foi exposto e, uma vez exposto, não há mais controle É verdade. e não cabe mais explicação. Todos os casos de escândalo, desculpa, mas todos os casos de escândalo baseado em vazamento de dados ou de opiniões, vocês podem parar para notar. Ninguém nunca presta atenção na explicação da vítima. Exatamente. No contexto em que aquilo foi... Porque a vítima passa a ser o acusado. Exatamente. E o acusado no Tribunal Penal da Internet não tem contraditório, ampla defesa, nem nada. Tribunal Penal da internet, mas tem juiz então? Juízes leigos. Juízes leigos. E muitos, né? Muitos. Porque todos que vão acessar. Que não analisam um caso, você às vezes julga a pessoa com base num tweet ou numa fração desse vazamento. E aí o que acontece? O dano à reputação é inestimável. E muitas vezes é muito maior do que o dano patrimonial, como você falou muito bem. Exatamente. E esses são alguns dos horrores que podem acontecer com vazamento de senha ou com senha fraca. E o que você acha que a gente deveria fazer para enfrentar isso? Bom, o Jorginho, Sim. a primeira coisa que ele precisa fazer é trocar a senha dele. Senhas óbvias, senhas fáceis, facilitam a nossa vida, é verdade. Eu não tiro o valor disso. Eu entendo quando o Jorginho coloca... o Jorginho coloca lá o time dele, @123, ou então coloca meu time não tem mundial, ou enfim. Olha o bullying, então. Ele pode, facilita muito a vida dele, mas facilita também a vida de quem quer descobrir a senha dele. Um outro tipo de ataque, uma outra técnica, melhor dizendo, muito utilizada em ataques, é a força bruta. Sim. Quando você tem o usuário e você fica testando senhas que são óbvias. Sim. Então, senha @123, QWE123, o ano de nascimento. Tem até uma lista das 500 senhas mais usadas no mundo. Tem a lista das 500 senhas mais usadas. Existem sisteminhas hoje que são desenvolvidos. O atacante não fica lá, ele próprio, digitando, tentando várias senhas. Ele tem um scriptzinho. Deixa um script rodando ali, ele vai tomar um café e quando volta a senha do Jorginho foi descoberta. Então, uma dica. Precisa usar senha forte. O mundo não é confiável, a internet não é um lugar pacífico. Não é segura. Não é segura. O Jorginho precisa ter uma senha forte. Ele também precisa criar senhas diferentes para as diferentes plataformas que ele utiliza. Mas é muita coisa disso. É muita coisa, o que torna, o que traz a necessidade dele ter alguma gestão sobre isso. Alguns conselhos que eu dou, algumas dicas que eu dou de coisas que eu aplico. Ao invés de me esforçar muito na criação da senha, eu me esforço muito na criação de uma lógica para a criação daquela senha. Algo que faça sentido somente para mim, que seja muito pessoal e que, ao lembrar daquilo, e se eventualmente eu preciso registrar aquilo em algum lugar, eu farei, preciso ter muito cuidado, mas ainda assim eu farei, mas de ter um algoritmo que gere a senha. Por exemplo, quando eu falo em algoritmo, não estamos falando em desenvolver um sistema, programação, nada disso. Mas algo que pode acontecer. Eu já utilizei, há algum tempo atrás, uma combinação para montar a minha senha, que era o nome da banda, de uma banda que eu gosto, a música que eu mais gosto, e eu usava um numerador, por exemplo, o ano em que eu me formei, ou o ano de nascimento da minha mãe. Sim. Ora, são informações, até aí são informações, estão todas públicas, mas o modo como eu montei aquilo ali, e é do meu conhecimento,
torna aquela senha muito pessoal Sim. e acaba gerando alguma dificuldade para quem Sim. queira quebrá-la. Esse tipo de técnica pode ajudar bastante o Jorginho. Então, ao invés de colocar Jorginho 123 ou outras senhas fáceis, como o número do cachorro, o nome do time de futebol, coisas desse tipo, ele pode, por exemplo, colocar as iniciais da banda, uma palavra marcante da música e um ano que faça sentido para ele. Sim. E se precisar tomar nota disso, precisar registrar isso, ele vai registrar a dica da senha, Sim. não a senha. Se a dica vazar, é algo que vai fazer sentido somente para ele. Exato. Por aí, é uma das coisas que ele pode Colocar fazer. assim, digamos assim, eu utilizo o Spotify e quero colocar o nome da banda, minha banda preferida do Spotify, com a data de nascimento da minha avó. Tá, você vai revelar o seu gosto musical para os nossos ouvintes? Eu até procure no YouTube P.O. Box, Papo de Jacaré, a música preferida do nosso amigo também Yuri. Um abraço pro Yuri, um abraço pro Thiago Bonfim lá de Salvador, meus amigos queridos. Mas voltando aqui ao assunto, agora que eu estraguei o evento. Mas continuando aqui, então a partir do momento que eu tenho a minha banda e a data de nascimento da minha avó, como é que eu colocaria isso no papel? Como dica. Essa vai ser minha senha. A banda preferida e a data de nascimento. Bom, algo que, desde que faça sentido para você, que facilite a tua memória, se você coloca, por exemplo, o nome do vocalista e o nome da sua avó, digamos que essa dica vaze. O atacante pegou e tá lá, eu não sei quem é o vocalista do P.O. Box. Vamos dizer que, sei lá, é o João. E a sua avó, que eu também não sei o nome, mas digamos que seja a Tereza. Então, a senha do Netflix vai estar lá, João Tereza. Não faz sentido. Não faz sentido para o terceiro. Ou vai ser muito mais difícil para ele conseguir associar aquilo ali àquela sequência que é a tua senha. Já para você, quando bater o olho, João é o vocalista daquela banda, Tereza é o nome da minha avó, mas eu não uso o nome dela, eu uso o ano de nascimento. Exatamente. Fez sentido para você e não fez sentido para mais ninguém. Perfeito. O algoritmo, esse que a gente está dando de banda, de ano de nascimento, é algo que é um exemplo. Vocês podem fazer, podem usar essa mesma técnica com outras informações. Né? Ao invés de colocar o CEP da sua rua, que é uma informação muito fácil de se utilizar, você pode, de repente, colocar parte do CEP da sua primeira namorada. Eu lembro do CEP da minha primeira namorada, não sei porquê, eu guardo isso. Coisas que façam sentido para você e não façam sentido para mais ninguém. Essa é uma das dicas que a gente pode dar. Essa questão de fazer sentido é muito interessante, porque muitos serviços, quando você faz o seu cadastro, ele tem lá uma parte para você recuperar sua senha. Ele faz informações, ele faz perguntas, você escolhe qual tipo de pergunta, o nome do seu primeiro colégio, o nome do seu cachorro e tal, que somente você, sabendo essa informação, você conseguiria tê-la para recuperar. Sim. Foi claro? Foi. E agora tem a internet, você coloca lá você coloca no Facebook o colégio que você estudou, o nome do seu cachorro, o nome do seu gato, a sua primeira namorada, você coloca assim, foto, Joana, minha primeira namorada. Então você facilita a vida do atacante. O que você tem a dizer sobre isso? Esse é um recurso de segurança que, dependendo de como for usado, gera uma insegurança. As plataformas mais avançadas, elas já não estão mais utilizando esse tipo de recurso, né, para você lembrar da senha. Mas caso a plataforma que você vai utilizar ainda tem esse tipo de recurso, o conselho que eu dou é de não usar as perguntas óbvias, usar perguntas não tão óbvias ou cuja resposta não vai estar na sua timeline. Né? Coloca o nome do cachorro, por exemplo, 5 minutos olhando ali se você tem cachorro, né? 5 minutos olhando a tua timeline, suas fotos, você vai encontrar alguém comentando, você mesmo colocando lá a hashtag Totó. E já está ali parte da senha. Então, utilizar as perguntas não óbvias, e caso elas não existam, utilizar respostas não óbvias. Então, qual o nome do seu cachorro de estimação?
Bom, não utilize o nome do seu cachorro, mas você lembra o cachorro do seu amigo, do seu vizinho? Coloca aquele. Enfim, acaba sendo muita informação que a gente traz, mas a ideia principal é trazer a lógica por trás da criação da senha ou da utilização desses recursos para recuperação de senha. Exato. Algo muito que está sendo muito utilizado hoje e que traz várias melhorias em segurança é o duplo fator de autenticação. Né? Que o pessoal chama de autenticação de 2 fatores. Autenticação de 2 fatores, é a mesma coisa. O que é? Autenticação em 2 fatores é a criação, é a utilização para acesso àquele sistema, àquele site, de uma senha que você possui, que você sabe, perdão, só que essa senha não, se acertada, ela não vai ainda te dar acesso, ela vai disparar um segundo fator, que pode ser o envio de uma mensagem para um celular que está cadastrado, ou então pedir para gerar um código num aplicativo que você tenha para isso. É muito simples. Hoje está muito fácil utilizar. O Gmail tem isso, não tem? O Gmail tem isso, WhatsApp, o Facebook. Então, a maioria dessas plataformas de grande utilização, avançadas, já tem lá. É muito fácil encontrar nas configurações de segurança. Vai lá e procura duplo fator de autenticação, autenticação em 2 fatores. O termo vai mudar um pouco, mas é algo muito importante a ser habilitado, porque caso, mesmo com os cuidados que você tomou para não ter uma senha fácil, se a sua senha vazou, e alguém adquiriu aquela senha e vai testar o acesso, você ainda tem um segundo fator para dificultar a vida desse atacante, né? Para impedi-lo de finalizar o ataque dele. Então, portanto, resguardando a sua senha, você consegue resguardar a sua intimidade, sua privacidade e, principalmente, a sua reputação. Sua reputação. E vazando dados, não tem como você recuperar. Você não recupera e você não controla as consequências. E alguns de nós é levado a pensar, mas eu não sou famoso, eu não sou importante, eu nem tenho tanto dinheiro na minha conta, eu nem falo coisas tão polêmicas. Todos nós temos alguma informação privada, algo que não falaríamos publicamente, ou informações que a gente não contaria para 800 pessoas, para 1000 pessoas na nossa rede. E é muito importante você falar isso, Edilson, porque eu também vejo um entendimento popular de que, olha, acho bobagem proteger intimidade e privacidade, porque eu não tenho que esconder. Para que eu vou proteger? Quem esconde informações, quem protege está escondendo. Quem não deve, não teme. Olha, quem não deve, não teme, não faz muito sentido no mundo da segurança da informação, porque os seus dados dizem muito sobre você. E quando seus dados vazam, você perde a sua liberdade. Não é à toa que a segurança é tão importante que nós passamos só agora a ter uma lei de proteção de dados. Exatamente. Só agora. Só agora. A gente nunca deu muito valor na nossa legislação à proteção de dados, à privacidade, à intimidade. Todas as leis sempre protegeram questões envolvendo moralidade, patrimônio. Mas a questão dos dados pessoais, da privacidade, da intimidade, só agora recentemente. Não que a internet ela tenha inventado a intimidade e privacidade, mas a internet ela potencializou o uso desses nossos dados. Exatamente. E a gente precisa, nessa era digital, se preocupar com essas informações, se preocupar em protegê-las. Isso. O vazamento de dados, a quebra da senha, muitas vezes não é o fim do atacante. Não é o objetivo final dele. Mesmo que você não tenha informações polêmicas, você julgue que as suas informações hoje privadas não são tão críticas ou sensíveis, elas serão utilizadas contra você. Exato. Em algum outro golpe, em algum outro momento. E aí mora o problema. Porque justamente também é o seguinte, os golpes são dos mais diversos, né? Não há regras para golpista, né? Para a criatividade dele, né? De forma alguma. Vamos então passar para a nossa próxima história de horror? Ou mais alguma coisa? História de horror. Não, em linhas gerais, eu acho que quanto a senhas, ter consciência, né, da importância da sua senha e tomar esses cuidados. A gente deu aqui algumas dicas
né, um pouco mais técnicas, mas ainda assim acessíveis, para a criação de uma senha forte, para o não compartilhamento de senha. Eu acho que Isso é importante, você falou não compartilhamento de senha. se outra pessoa precisa daquele acesso, então ela precisa ter acesso pessoal para Exato. aquilo ali. Não faz sentido o compartilhar a senha. Ainda mais no mundo das empresas, né? As empresas é importante que cada pessoa tenha a sua função devidamente identificada e o seu acesso controlado. Para que, havendo um eventual uso errado, se consiga identificar quem foi o causador do erro. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se for lembrar, se for procurar na memória, vai lembrar de algum caso onde o compartilhamento de senha gerou alguma situação delicada ou mesmo fraudulenta na empresa, problemática, e poderia ter sido evitado se cada um tivesse o seu usuário, a sua senha. Compartilhar senha nunca é a justificativa, não há nenhum caso. Eu tenho alguns anos já trabalhando na área de segurança, já passei por algumas empresas de médio porte, de grande porte, e até hoje eu não vi nenhum caso onde o compartilhamento da senha era justificável. Sempre, às vezes é o meio mais fácil de resolver, mas nunca é justificável. Não é o meio mais eficiente, Não é o meio seguro. mais eficiente, não. Perfeito. Podemos então passar para a próxima história? Vamos lá, qual é o nosso segundo A próxima tema? história seria envolvendo engenharia social. Eu posso contar essa história polêmica? Por favor. Essa história polêmica envolve Dona Ruth. Dona Ruth, uma senhora, estava em casa e um dia recebe um telefonema. Era o banco X, que era o seu banco, e o rapaz se identificando: olha, eu sou do banco X, nós temos aqui algumas informações, eu sei que o seu CPF é tal, 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 e com base nisso nós queremos confirmar com a senhora algumas informações. Qual é o número da sua conta? Qual é a sua agência? Tá. A senhora pode então só confirmar digitando a sua senha aqui no teclado? Muito obrigado. É a senhora mesmo. Então, olha, vamos mandar para a senhora um e-mail com novas informações, tá? Muito obrigado, um bom dia para a senhora. Dona Ruth ficou feliz, né? Porque o banco realmente ligou para ela. Poxa, que bonito o banco ligando. Mais um bom atendimento. Que bom atendimento, né? Até antes de terminar, o rapaz pediu para ela: digite aqui de 0 a 10 qual foi o atendimento. Então ela falou: digitou, poxa, 10. Que maravilha. E ela ficou tão feliz, desligou tal. Um belo dia ela vai olhar o extrato dela foi zerado. O dinheiro dela foi tirado da conta bancária dela e ela não sabe como isso aconteceu. Pergunto para você, Edilson, como isso aconteceu? Eu contei os casos direitinho? Não sei se contou e eu gostei. Você falou algo. Não. Você falou que ia me colocar em saia justa, que íamos fugir do script. Isso aqui não estava no script, gente. Mas o caso que você falou você colocou um fator muito importante nesse tipo de ataque, nessa técnica. O que é engenharia social? Engenharia social é um conjunto de técnicas, de ações, não é sistema, não é software, não tem um script, um malware. É uma técnica, geralmente... Psicologia. É psicologia, é um comportamento humano para obter informações privilegiadas. Eu poderia dizer, portanto, que engenharia social seria um comportamento humano para justamente instigar ou incitar condutas? Eu uso a psicologia para provocar em você uma conduta? Sim, para que você me forneça dados que são do meu interesse, que são sensíveis, sem que você note, na verdade, né? Ou que você se sinta num ambiente confiável. E para tornar o ambiente confiável, na ligação que a Dona Ruth recebeu, a primeira coisa que o atacante fez não foi pedir nada para ela. Foi passar para ela a informação. Dona Ruth, eu sou do banco tal, onde a senhora é correntista, e o CPF da senhora é o número tal. Bom, a Dona Ruth foi levada a crer que realmente ela estava falando... Essa informação é fidedigna, devem ser eles mesmos. Realmente é o meu CPF, eu realmente sou correntista dessa instituição, então, ok, ganhou minha atenção, minha confiança. A partir de então, o atacante vem com um assunto do interesse dela,
não do interesse dele. Então é um cadastro que está incompleto, que precisa ser atualizado, é uma pendência financeira que precisa ser esclarecida, pode ser um débito que foi feito na sua conta e você quer que aquilo resolva, você nem sabia que aquilo aconteceu, pode ser uma multa, um ofício judicial, enfim, é sempre um assunto do interesse da vítima para o qual ela precisa agora colaborar. E só então ele começa a obter as informações que ele precisa. Nesse caso, ela deu o endereço, ela passou a conta, ela passou o número da conta, ela passou até a senha. Nunca se passa a senha. A sua senha, nós falamos no item anterior, ela é pessoal, ela é privada, ela é sua. Nenhuma instituição, mesmo que a instituição seja... que você esteja dentro da agência, né, nesse caso, e a pessoa peça a senha, isso não precisa acontecer. Mas eu disse, nesse caso, ela digitou a senha no telefone. Ela devia estar achando que ela estava digitando no equipamento seguro. Num sistema ali que não, existem várias técnicas. A engenharia social é um conjunto de técnicas, né? Então o atacante, ele já pensa nisso, né? Vou pedir para ela digitar e ele vai captar o tom, ele vai receber, de repente, no visor dele os números que ela digitou. Ele tem meios para isso, tecnicamente isso não é complexo. Não precisa ser um grande especialista para fazer isso. Não precisa ser um grande especialista. E algo muito importante é falarmos sobre engenharia social. É uma técnica, é um ataque que também não é o fim. Assim como o nosso conto anterior, a engenharia social, ao final dessa ligação, qual foi o dano que a dona Ruth sofreu? Nenhum. Mas as informações que ela passou foram utilizadas depois no acesso à conta bancária dela. Neste exemplo. A engenharia social, ela acontece muito, já é muito antigo, né? O nome é recente, a nomenclatura é recente, mas é muito utilizado e já foi muito utilizado em crimes empresariais, né? Para obter segredos de negócio, para saber informações do plano de trabalho daquela empresa, qual o plano do meu concorrente para o próximo trimestre. A engenharia social sempre foi utilizada para este fim e agora criou-se todo um artefato para o usuário final, né, para a pessoa física comum. É interessante a gente perceber o quanto, às vezes, simples informações que as pessoas passam pelo telefone, que são aparentemente simples, o quanto elas podem ser lesivas. É claro que o nosso exemplo aqui que nós estamos falando, as informações não foram muito simples, porque ela acabou passando a conta, a agência, o número de telefone, a agência e a senha. E a senha. Então você percebe aqui o quanto você tem aqui de informações que as pessoas passam no dia a dia e não percebem. Exatamente. E para a gente enfrentar a engenharia social, talvez a melhor forma é justamente você sensibilizar as pessoas da segurança da informação. Exatamente. E do controle da informação. Então, em casa, se você me permite aqui, um advogado dar conselhos de segurança da informação, seria de você treinar todo mundo, dos pais, dos filhos, até a empregada doméstica, a diarista, para, quando atender o telefone, não passar nenhuma informação pessoal. Exatamente. É aquela clássica, e eu acho que toda mãe ensina isso em algum momento para o filho, né? Se alguém liga e pergunta quem está falando, você responde com gostaria de falar com quem. Exato. Não é falta de educação, não é uma indelicadeza, é uma preocupação válida. Desconfie. Sim. O maior recurso para os casos de engenharia social, o melhor antivírus, né, o melhor software para isso é a desconfiança. Em todo tipo de abordagem. Você é da instituição que você está falando? Tá bom. Quer confirmar dados para saber se sou eu realmente? Tá bom. Você fala e eu te confiro. Sim. Ao invés de eu te falar quais são os dados. Exato. E sempre se perguntar se para aquela conversa que você está tendo, aquela informação é realmente necessária. Isso é importante. A relevância da informação para a conversa. Exatamente. Para resolver um problema com a minha conta, o gerente do banco que tem acesso ao sistema precisa da minha senha para entrar? Tem sempre esse crivo, né?
eu preciso realmente passar essa informação para resolver isso? E isso numa ligação telefônica, numa abordagem no ponto de ônibus, Exato. no caminho do trabalho, de um colega de trabalho. A desconfiança, nesse caso, é a maior arma que todos nós, cidadãos, podemos ter contra os ataques de engenharia social. Eu lembrei de outro caso de engenharia social, posso contar? Por Um favor. caso, inclusive, que ele é muito comum no Rio de Janeiro, e isso acontece no Brasil. O caso do sequestro telefônico. Alguém liga para sua casa de madrugada e você atende e o criminoso sabe especificamente qual é a pessoa que não está em casa. Como é que ele sabe disso? Ah, mas ele está usando o Facebook, o WhatsApp, então ele está olhando as pessoas pelas redes sociais, vê quem está fora de casa e faz isso. Nossa, isso dá muito trabalho. Como é que o criminoso faz? Ele liga de madrugada, no horário que você está dormindo, portanto, invigilante, você atende, ele fala o quê? Papai, mamãe, alguma coisa, titia, minha irmã. Você que vai dizer para ele que não está em casa. É você, fulana. Quando você fala isso, você já deu, por engenharia social, você já passou para ele informação relevante para que ele possa fazer aí o falso sequestro. Exatamente. Então você percebe que até esse golpe tão mundano tem aí escondido a engenharia social. Engenharia social, ótimo exemplo, é exatamente isso. Ou seja, não tem nenhum bandido procurando em rede social, não, ele vai ligando aleatoriamente até alguém cair, infelizmente. Então, quer dizer, ele utiliza o melhor horário para ligar, faz uma voz da pessoa que está pedindo socorro, então você já passa informação. Há um caso, se o tempo me permitir, há um caso na minha família, né, um parente muito próximo a mim, foi abordado desse mesmo modo e falou que era a mãe. Nós estamos com a sua mãe. Só que isso ocorreu, infelizmente, inclusive foi de uma crueldade muito grande do atacante, porque foi no mês do falecimento da mãe dessa pessoa. Então, não tinha nem um mês em que ela tinha enterrado a mãe dela, veio a falecer. Esse é um caso real, tá, gente? E a pessoa ligou e disse, nós estamos com a sua mãe aqui. Fora a dor, ela logo percebeu que era um golpe e ela disse, é impossível, porque a minha mãe está falecida. Não, eu não falei sua mãe, eu falei a sua irmã. E aí ele errou de novo, Sim. porque ela também não tem mais irmã viva. E aí ele tentou Deus ainda um terceiro, foi de uma crueldade incrível, deu errado neste caso. Há um percentual de erro, né? Nem todo atacante é tão competente, mas a gente não pode confiar nisso. Exato. Né? Desconfiar. Sempre, né? Engenharia social só se combate com conscientização, né? Sabermos que estamos passíveis, né, de sofrer esse tipo de abordagem e, uma vez sabendo disso, sempre desconfiar desse tipo de abordagem. Promoções muito incríveis também, oportunidades incríveis que precisam ser resolvidas agora são exploradas também, são técnicas utilizadas na engenharia social. A pessoa te liga falando que só hoje... Nesta ligação. Já aconteceu comigo, a pessoa ligou dizendo que era do Globo.com, falou, inclusive, dando informações verídicas, que tinha meu CPF, que quando eu visitei o site da Globo.com, os meus dados de e-mail e de CPF foram capturados. E com isso eles estavam me ligando para oferecer uma promoção maravilhosa da Globo.com, era R$ 9,90 por mês, ou boa promoção, e eu deveria tão somente passar meu cartão de crédito pelo telefone. Digitar lá o cartão número. Eu falei, olha, muito obrigado que você acabou de me dar um exemplo para a aula e para o nosso evento aqui de hoje. Muito obrigado. Mais um ponto de horror que nesse caso não se concretizou. Graças né? a Deus. Podemos ir para o nosso terceiro? Vamos para o nosso terceiro. Eu acho interessante disso que a gente está falando, que as nossas soluções são soluções que não passam obrigatoriamente pela tecnologia. É muito o modo de se portar diante da tecnologia, diante do computador, diante das cinzas e diante do mundo. Sim. Então, o nosso terceiro caso envolve o phishing scam. E o Edilson vai explicar o que é, mas eu vou contar essa história. Imagine o seguinte, a dona Lúcia, para o terceiro nome, vamos dar para o nome masculino? Vamos dar o Tiago. O Tiago um dia recebe um e-mail, né? E ele vai ver o e-mail lá dizendo o seguinte, olha, Tiago, você acaba de ganhar o ingresso para o Rock in Rio, show do Foo Fighters. Para tanto, basta você instalar esse programa aqui no seu computador do Rock in Rio. Tiago, feliz da vida, foi lá, clicou, instalou o programa. Fã do Foo Fighters. Fã do Foo Fighters, ficou lá, deu boot, não aconteceu nada, a vida foi tocando, ele ligou lá pro Rock in Rio, o Rock in Rio falou que, olha, manda um e-mail, protocolo e tal, e ele continuou. Um belo dia,
ele foi consultar o extrato do banco dele e dinheiro foi tirado. Aí ele perguntou, o que aconteceu? Às vezes ele nem Contei o estado relaciona, direitinho? sim, Obrigado. sim. E às vezes ele nem relaciona, né, o problema na conta bancária dele, a movimentação indevida, com aquele e-mail que ele recebeu dias antes, né? Às vezes não é feita essa associação inicial, mas a técnica do phishing vem de pescaria, Sim. né? Em inglês, e é justamente o nome foi criado baseado nisso, né? Joga-se uma isca e espera que a vítima morda essa isca. Neste caso, olha, um super evento, uma banda, uma oportunidade única aqui para você. Uma promoção incrível. Notem, a gente já falou disso no conto anterior. Uma promoção incrível, uma oportunidade imperdível, mas precisa ser agora. Baixe esse arquivo. O arquivo, às vezes, parece ser um PDF. Sim. Você imagina que já é o ingresso para você imprimir. Pode ser também, Walter, um link. Sim. Né? Então, acesse isso aqui, só preencha alguns dados e você já será redirecionado para o seu ingresso. Ou ainda baixe esse arquivo. É muito comum planilhas em Excel. Uhum. O Excel permite a execução de alguns códigos depois de baixado na sua máquina. E isso também é aproveitado, né, explorado pelos atacantes. E nesse caso, no caso do Thiago, um malware, né, um vírus, se instalou ali no computador e ficou ali quieto, aguardando o momento em que o Thiago ia acessar o internet banking dele. Ele acessou lá para consultar os investimentos ou pagar os seus boletos, enfim. E neste momento o malware foi ativado, coletou o que ele precisava. E aí, como nós falamos, para o crime não há regras, né, não há a criatividade é o único limite, né, o único limitador. O crime pode ter acontecido em paralelo à sessão dele, ou ele pode ter coletado os dados para fazer aquilo posteriormente. Ou seja, o criminoso entrou no banco junto com ele, entre aspas, né? Exatamente. Figurativamente falando, entrou junto com ele no banco. Ou então ele pode, sabendo da senha, entrar em outro momento, de madrugada, para não chamar atenção. Exatamente, ele pode ter coletado os dados ali para um acesso posterior. Tem essas duas técnicas aí, existem outras, na verdade. Essas são as duas mais comuns. E o Thiago foi vítima, ele mordeu a isca. Mordeu a isca lá atrás, exatamente. O que ele deve fazer? O que fazer? Ou deveria ter feito? Aí nós temos alguns recursos tecnológicos que precisam ser considerados. No meu computador de casa, que eu só acesso rede social, só posto foto do gatinho, do meu gatinho, do pet, né? Ou não, enfim. O mundo está moderno. Está muito moderno e ok por isso. Viva. Eu não faço coisas muito críticas e, eventualmente, entro lá no site do meu banco só para ver se caiu o salário e pago os meus boletos. Preciso ter um software de antivírus? Sim, precisa. Muitos dessas técnicas, desses recursos técnicos que são utilizados em phishing são detectáveis por aplicações como essa. Sim. E às vezes não são detectáveis por nós, usuários comuns, que estamos ali interessados em ganhar um ingresso. Então, é necessário ter um software de antivírus, anti-malware, como se chama agora, instalado no seu computador. Uma dica nova, desconfie. Você não plantou isso não, é a primeira vez que você fala. Eu acho que eu estou passando a imagem para os nossos ouvintes de que eu sou a pessoa mais desconfiada do mundo, né? Mas realmente, promoções incríveis, oportunidades únicas, algo que foi só para você. O ingresso para o Rock in Rio, eu nem sei quanto está o valor, mas algumas centenas de reais e super concorrido. Por que para a gente, né? E eu ganhei aqui do nada. Então, desconfie. Os phishings, há algum tempo atrás, uma característica deles eram os erros de português. Às vezes o atacante nem é nacional e na tradução do Google Translator ali, ele acabou trazendo algum erro de concordância ou erro de ortografia mesmo. Então, desconfie disso. Não baixe arquivos
né? Segue fotos do churrasco de alguém que você nem conhece. Mas será que é? Ao passar o mouse sobre o arquivo ou sobre o link, sempre aparecem informações na barra inferior ali do que aquilo ali vai chamar, qual é o formato, qual é a URL que ele está chamando. Vale a pena conferir isso. E temos... Depois de passado tudo isso, ainda está, né, atendendo aquela... exatamente, você está na dúvida. Há um recurso, e aqui eu preciso fazer vamos mostrar um serviço aqui, fazer um merchandising. A RNP, através do CAIS, a equipe de tratamento a incidentes de segurança, tem de forma pública um catálogo de fraudes. Esse é um dos catálogos mais antigos do Brasil, é hoje uma das maiores bases de phishing nacionais. Existem outros sistemas também muito bons. Esse é muito voltado para phishings nacionais, de golpes que ocorrem no Brasil, onde é possível você consultar se aquela mensagem que você recebeu é verdadeira ou se ela já foi detectada pelos nossos sensores e foi detectada como Vamos olhar então esse aqui do Santander? Vamos olhar aqui esse phishing? Fraude.santander. Muito fácil de consultar, né? Você vê aí, tem uma mensagem dizendo que isso é um texto transcrito através de um golpe, e nesse caso específico, olha só, você possui pontos a expirarem, não perca seus pontos. Algo do seu interesse, né, Walter? Coloca o medo para você instalar o programa. Né? 11 mil pontos, dá para ir para o Nordeste, dependendo da época. Resgate agora, e aí se você baixar um pouquinho mais, além do texto, você tem imagens... você tem imagens da mensagem que você recebeu. Exato. Recebeu um e-mail, está desconfiado? Sim. Talvez aquilo não seja o verdadeiro que parece ser. Procura lá, catálogo de fraudes, procura lá, tem na página inicial já tem a busca, você pode procurar pelo nome da empresa ou por um texto que você recebeu ali e você pode encontrar uma imagem daquela mensagem que você recebeu aí. Se apareceu aí, é fraude, já foi detectada por um sensor. Não apareceu aí, essa plataforma ela é colaborativa. Sim. Então, você recebeu um golpe e-mail, um golpe não está aqui, envia para phishing. Tá aqui, quer ver? Tem as instruções aí na página inicial. Vou colocar lá de novo aqui. Ó. Isso. phishing@cais.rnp.br, você manda, especialistas nossos vão analisar aquele artefato e, se comprovada a fraude, vão inserir aí e vai aumentar essa base e vai melhorar a vida de outras pessoas que vão consultar. Ou seja, é um banco de dados em constante atualização e que presta um serviço público importantíssimo, porque a quantidade de fraudes que você tem na internet aí é algo que está sempre crescendo e sempre se adapta ao momento. Então, se de repente tem mudança uma eleição, então, olha, clique aqui para não sei o que lá da eleição. Faltou gasolina, né, no passado, nos postos de gasolina. Exato. Clique aqui para ter atualização dos postos que ainda recebem gasolina. Nesse caso foi motivado pela greve dos caminhoneiros. No início da greve, ainda não se sabia quanto tempo aquela greve duraria. Nós já detectamos, através de sensores, phishings explorando o problema de abastecimento. Então, para quem queria se antecipar, já tinha um phishing pronto. Exato. Pensando naquilo ali, olha, já pega aqui a relação, já veja uma notícia urgente. Escândalos na política, escândalos com celebridades, dívidas ou obrigações suas, multa. Sim. Quem nunca recebeu uma notificação, levante a mão. Eu não levantei, notem. Mas multas, o problema financeiro, a pendência que precisa ser verificada, são sempre assuntos de interesse da grande massa. Né, e sempre usa um pouquinho de medo, clique aqui agora, sob pena de você perder isso, ou ser desativado, ou receber uma multa maior. Ele sempre utiliza o medo. Ter o seu CPF bloqueado. Exatamente. São coisas assim absurdas. O que você acha, Edilson, dessas questões, desses encurtadores de URL? Porque muitos dos golpes vêm por encurtador. Às vezes tem um endereço grande, www alguma coisa, o criminoso encurta aquilo para dar um caráter... para passar despercebido, né? O encurtador de URL,
ele não é um problema em si. Ele não é uma técnica para fraude. Ele não foi criado para fins maliciosos. Mas, como tantos outros recursos tecnológicos, ele passa a ser utilizado pelo atacante. No caso de receber uma URL que foi encurtada, a dica é sempre passar o mouse. Ao passar o mouse sobre aquela URL, na barra do seu navegador, lá embaixo, vai aparecer para onde aquela URL está realmente te mandando. Então, sempre vale a pena. O encurtador é um recurso muito bom, muito utilizado para comunicação, né? Às vezes, ao invés de colocar aquele link enorme lá de 2 linhas, você coloca um encurtador. Até customiza, coloca lá de acordo com o seu Exatamente. Nós utilizamos para este webinar um link encurtado através do encurtador de URLs. Ele não é o problema. Mas antes de clicar, passa o mouse sobre e vê o que está, para onde ele está direcionando. Ainda relacionado a URLs, é muito comum a URL quase parecida, parecida, né? Quase igual. Ela simula a original. Exatamente. Uma verdadeira. É a troca do W pelo VV. É o erro de português que você acaba não batendo o olho. Né? Vou dar um exemplo. A gente viu aqui uma fraude do Santander, e aí no URL, por exemplo, ao invés de se falar em... Deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver. Vamos ao vivo aqui, vamos ver se ele explora. Olha só, pontos-online.site/autoaviso cartões. Está fazendo sentido com o assunto ali, que é uma fraude envolvendo um cartão do Santander, mas não é o do Santander. Exato. Não é o da instituição que está se... Não é santander.com.br. Exatamente. Em casos como esse, se o assunto pode realmente ser verdadeiro, o link não está ok, não usa aquela URL. Vai no site da instituição. Exato. Há um problema com a minha conta. Ao invés de clicar no link que eu estou recebendo da instituição, eu vou no site onde eu tenho conta, no site do banco onde eu tenho conta, digito o endereço e entro lá e vou conferir se aquela informação está certa. Ou então liga para o seu gerente. Liga para o seu gerente. Desconfie. Desconfie sempre, né? Vamos então passar para a nossa parte final das dicas de segurança? Bom, se os nossos ouvintes não entenderam ou não anotaram ou já esqueceram de tudo que a gente falou, toma nota dessas dicas então, né? Nós temos algumas preocupações que extrapolam esses 3 casos de horror aqui e que nos ajudam a viver mais tranquilamente nesse mundo digital. Muito importante, faça backup. Sim, mas assim, qual seria a periodicidade? Uma vez por mês? Isso aí vai depender muito do teu apetite, né? Do quanto você gostaria, do quanto você está... você é resiliente a perder aquela informação. Ou até de quanto você também gera, né? Se você gera muita informação. Se gera muita informação ou não. O que você recomenda? Vai depender muito do tipo de informação. Tratei nesta madrugada de um caso, fui acionado uma empresa de um amigo, sofreu um ataque e os seus dados foram corrompidos e ele subiu o backup. Ele tinha backup de ontem. Então ele recuperou os dados e ele perdeu algumas horas, algumas transações comerciais ele perdeu. E é uma pena, ele não queria isso, mas ele perdeu um pouco, ele perdeu o movimento de um dia que ele vai tratar de algum outro modo. Para este caso, se aquela empresa tivesse backup somente mensal, hoje é dia 8, ele teria talvez perdido aí 8 dias, mas se esse golpe acontece dia 28, ele perderia um mês inteiro de movimentação. Já alguns sistemas, ou trazendo para a nossa vida pessoal, né, o meu computador lá, os documentos que eu tenho em casa, as fotos da minha família, arquivos do meu interesse, coisas de trabalho, que não tem tanta atualização, não precisam ser backupeados todos os dias. Então pode ser feito backup com um espaçamento maior, mensal, ou sempre que houver uma alteração, você vai lá e cria um backup, é possível. Mas backup
super importante. Façam backup, gente, das fotos, das suas fotos pessoais, da sua declaração de imposto de renda, Trabalhos, do né? teu trabalho, da tua pesquisa, do teu histórico escolar, enfim, a gente pensa muito que backup é preocupação para a empresa, Exato. só que ela deve ser também uma preocupação do nosso computador, da nossa casa. E o que você recomenda para fazer para backup? Qual é a melhor mídia? Nuvem? Pendrive? Novamente, aí vai depender muito do teu apetite para isso, né? Eu geralmente recomendo soluções mais fáceis. Sim. Né? Como um profissional de segurança, você dá sempre soluções muito difíceis de serem implementadas, por mais efetivas que sejam, né? Por mais bonitas que elas sejam, acabar tendo uma adesão baixa. Então, se o que você pode fazer copiar aquilo ali numa mídia, copiar aquele arquivo, aquele HD num HD externo e guardar aquilo contigo em outro local, se isso é o que dá para fazer, ok, faça isso. No ambiente empresarial muda um pouco, né? Você fazer esse tipo de cópia pode gerar outros problemas. Você tem informação ali de forma portátil agora, né? E você falou uma coisa interessante, guardar a cópia em outro lugar. Por que isso? Porque se o ambiente for comprometido, ele pode comprometer o arquivo original e o arquivo de backup. Ou seja, você tem um computador em casa, você faz um backup e deixa em casa. O seu prédio pega fogo. Deus me livre. Você perde o original e a cópia. Você perdeu o original e a cópia. Então, dos meus arquivos pessoais que estão guardados em casa, há um serviço no meu serviço de e-mail, não vou fazer o merchan de graça para eles, mas há um serviço aqui onde eu posso copiar os meus arquivos e colocar aquilo na nuvem. Sim. Ok. Essa informação é um pouco mais sensível, eu não gostaria que isso estivesse na nuvem. Tá bom, faz uma cópia física, vamos tirar isso daqui? Não precisa, o backup não precisa estar do lado do seu computador, do seu desktop. Manda para outra casa, que seja num outro cômodo, já pode trazer alguma diferença. Já pode trazer algum ganho. Outra dica de segurança, falamos de backup. Falamos de backup, a gente falou dos cuidados com criação de senha, a gente falou da engenharia social, falamos também dos cuidados com o recebimento de e-mails de anexo. Bom, eu já citei aqui, mas vale a pena comentar. Utilizar softwares de segurança. Tipo quais? Antivírus, anti-malware, tem uma série de fornecedores. Até gratuitos, né? Gratuitos, pagos. Os pagos, se for olhar, o pessoal, é pago, é muito caro. Se for olhar, às vezes o valor não é tão caro, traz uma série de vantagens. Coisa assim, né? Tem fornecedores aí que você paga um valor anual, diluído aquilo em 12 meses fica irrisório, é menos que o lanche lá no drive-thru que você vai comprar no caminho de casa, e que agrega vários serviços. Além de estar constantemente vigiando o que você está baixando, está testando aquilo ali para ver se é malicioso, ainda te oferece, por exemplo, soluções como a de backup. Legal. Então, acaba trazendo serviços agregados. Eu acho que isso traz aí algumas... Redes Wi-Fi aberta, para terminar, assim, você acha que disponíveis? Não utilize. Não utilize? Mas ela é uma rede Wi-Fi aberta aqui, tá de graça na internet. Ela é de graça. As pessoas gostam muito disso. Mas pensa no seguinte, Walter, ela é aberta para você que tem um interesse legítimo e para você que talvez não tenha um interesse legítimo. E que pode, de repente, se conectar naquela rede para captar informações de quem está também utilizando aquela rede. É como se fosse uma grande casa aberta, onde você consegue ver o que os outros estão fazendo. Exatamente. Perfeito. Mesmo assim, você tem a necessidade de usar, você realmente precisa utilizar aquele Wi-Fi ali, você não tem condições de fazer um acesso pessoal, seguro e tal, ao se conectar, o que você vai utilizar? Precisa abrir sistemas sensíveis, bancos?
Você tem uma solução de VPN na sua máquina, um softwarezinho que vai tunelar, né, que vai blindar aquela tua conexão Sim. entre o teu dispositivo, o teu computador e o site que você está tentando acessar. Diversas saídas para isso. Em linhas gerais, evite redes abertas. Se não há um outro modo, se você realmente precisa fazer uso daquilo, então faça, mas seja muito criterioso com o que você acessa enquanto está ali conectado. Perfeito. Palavras finais, Dilson. Não fale com ninguém na internet. Tem a senha mais difícil do mundo. O objetivo do nosso webinar e das ações de conscientização são a de conscientizar. A gente não tem a intenção aqui de fazer todos utilizarem recursos, investirem, né, sair comprando softwares de segurança. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer para o dia a dia de quem nos ouve o tema de segurança, desmistificar a segurança. Segurança não é um problema de grandes empresas. Apenas? Segurança não é apenas para celebridades ou pessoas expostas à mídia. Segurança é um assunto que diz respeito a mim, a você, a todos nós que estão ouvindo. Então, como palavras finais, eu poderia deixar a mensagem aqui de esteja atento aos temas de segurança, né? Procure se informar eventualmente sobre o que tem acontecido, tipos de golpes, como se proteger, ao utilizar uma ferramenta, entrar num site, numa plataforma, que recursos de segurança aquele site provê para mim, e desconfiar. Sempre, né? Eu disse, eu quero agradecer aqui a sua presença, foi maravilhoso você ter esse bate-papo, porque você trouxe um conceito, uma ideia muito interessante, que é quando a gente pensa em segurança, a gente está preocupado normalmente em segurança pessoal, em trancar a porta, em fechar a janela, mas a segurança da informação, ela é tão importante quanto. Porque tem justamente com a tranca das nossas janelas e portas virtuais da internet, e nós temos muitas informações na internet que podem ser expostas e eventualmente trazer problemas muito grandes. Edilson, muito obrigado pela sua presença, meu querido, um grande abraço, espero termos outras parcerias, outros eventos juntos. Sem dúvida. Eu quero agradecer a vocês também essa participação, terem ficado com a gente até esse horário, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Um grande abraço, até a próxima.